Agora vamos entrar num tópico muito importante que é o contrato de honorários. Por que é muito importante? Porque aqui nós vamos estabelecer uma precificação do nosso serviço. Esse é um instrumento que formaliza a contratação, né, da nossa mão de obra, do nosso serviço advocatício. Então é importante que ele tenha alguns requisitos. O meu contrato de honorários tem basicamente 10 requisitos que eu vou mostrar para vocês aqui um a um. E é importante que o seu contrato também contenha essas informações. Vale lembrar que esse material aqui eu vou enviar para vocês amanhã, então não se preocupe, tá? Você vai ter disponibilizado aí o PDF para acessar essas informações aí aqui do contrato, caso o seu contrato ainda não contemple essas cláusulas, tá? A primeira cláusula aqui é óbvia dos contratantes, em que a pessoa que vai te contratar vai figurar como contratante e você como contratado. No caso aqui, se você tiver CNPJ constituído, você vai figurar aqui como contratado através da representação, a sua representação no caso, né? Por exemplo aqui, ó, registrada na OAB SP no caso, que é o meu estado, mas aí você faz a adequação no CNPJ-X, neste ato representado por intermédio do representante legal, senhor fulano de tal, OAB-X, que no caso sou eu. Então a primeira cláusula é óbvia, que é a qualificação dos contratantes. A segunda cláusula diz respeito ao quê? O objeto do contrato. E aqui eu já deixo um adendo que, se nós estamos falando de duas situações jurídicas diferentes, uma esfera trabalhista, outra previdenciária, eu costumo fazer dois contratos. Por um motivo muito importante. Na esfera previdenciária, especialmente, dá para pedir o destacamento dos honorários. Então, quando eu faço o contrato previdenciário, eu já junto com a inicial, para que eu possa obter o destacamento dos honorários ao final, tá? Então, por esse motivo que eu recomendo que faça dois. E outro motivo é que a cobrança do previdenciário é um pouco diferente do trabalhista, pode gerar dúvidas. Então, para evitar o tipo de problema ou questionamentos futuros, é melhor que tenha um contrato separado. Mas se você faz contratos unificados, não há problema nenhum. Aqui é apenas uma recomendação. A terceira cláusula diz respeito à obrigação que o contratante tem para conosco, relacionada à prestação de informações, do reembolso de despesas, né, despesas de transporte, de perícias, enfim. Aqui vai do que é necessário na ação. Quando é uma ação acidentária, você pode incluir aqui de entregar os documentos que você apresentou, o rol de documentos. Eu coloco uma cláusula semelhante para evitar qualquer tipo de situação. Falar, olha, não foi apresentado documento X, eu pedi aquele documento. Então, pode incluir aqui também como obrigação do contratante. Como obrigação da contratada é o quê? Atuar, né? E aqui nós estamos falando de órbita judicial. Se for no âmbito administrativo, então vamos colocar aqui. Nossas obrigações são relacionadas a atuar aí no objeto do contrato, que é o quê? Uma atuação, um recurso administrativo perante a INSS. Acompanhando aí desde da inicial até o final, ou aqui fazendo um fatiamento, né? Pode haver esse fatiamento. Geralmente eu faço esse fatiamento em sede de cobrança. Mas você pode incluir aqui todo o passo a passo que você vai desempenhar aí ao longo da contratação. A quarta cláusula é os honorários advocatícios, né? No caso de pessoa física trabalhista, a regra é cobrar os honorários ad êxito, 30%. Eu coloco uma cláusula asseguratória porque, em muitos casos, pode haver o julgamento improcedente. Vamos supor um caso de doença ocupacional com causa. É muito complicado, você está 100% na mão do perito. E aí, se for uma decisão desfavorável, você acaba trabalhando muito e não recebendo nada. Então, você pode colocar uma cláusula fixando o valor mínimo aí de pagamento caso a ação seja julgada improcedente ou caso o valor recebido seja inferior, tá? Para pessoas jurídicas, a cláusula é diferenciada. Geralmente, essas causas de acidente de trabalho, por serem causas estratégicas, o que eu cobro? Eu cobro um valor diferenciado, né? Então, eu coloco aqui honorários individuais por cada processo patrocinado nos seguintes termos. O item 1, que seria um processo lá, é X mil reais, paga até tantos, eu coloco 24 horas, mas
Muita gente coloca 5 dias. Isso para atuação perante a primeira instância. Caso haja recurso, mais um acréscimo, tá? Se, no caso de recurso, houver aí uma reforma favorável, um acréscimo aí de 5% do êxito, né, que foi obtido mediante o trabalho desempenhado em sede de tribunal. E ainda estabelece aí quais as formas de pagamento, facilitando a vida do cliente. Tem a Pix, tá, gente? Eu já destaco aqui que os honorários advocatícios não se confundem com sucumbenciais, que os sucumbenciais pertencem a mim, mas eu ainda coloco aqui uma cláusula de sucumbência para deixar claro, especialmente agora com a reforma trabalhista em que nós temos a sucumbência, né? E estabeleço também que no caso de revogação do mandato e tudo mais, o que foi recebido aqui de honorários não vão ser devolvidos. A sucumbência, o item 5, em caso de êxito na defesa dos interesses do contratante, nas demandas referidas neste processo, neste contrato, se houver sucumbência, esta pertencerá à contratada. Então, a sucumbência é minha, deixo claro, para não ter nenhum questionamento. Despesas e custas processuais é a cláusula 6, eu já falei um pouquinho dela na obrigação do contratante, mas aqui eu ressalto que as despesas são por conta dele. E a cláusula 7 vem falar da vigência. O contrato vige a partir da assinatura, desde até o trânsito em julgado, se formação judicial, ou desde até o término do processo administrativo, enfim, até quando for. A rescisão, aí o prazo no mínimo de 30 dias, aí, entregando por via R. O item 8, que é uma inovação da Lei Geral de Proteção de Dados, principalmente no tocante à matéria que nós estamos falando, que é acidente de trabalho, gente, é importante que conste essa cláusula, porque são documentos sensíveis, você está mexendo com documentos que falam de doenças da pessoa, de estigmas, enfim. Então é importante que tenha essa cláusula aqui de proteção de dados, que você explica o que é, fala que você está fazendo tratamento desses dados aqui para utilização exclusiva judicialmente, explicando direitinho como que funciona aqui, para evitar qualquer problema futuro. O item 9 é o foro de eleição. Eu coloco aqui São Paulo, mas aí vai depender de onde você advoga, coloca a sua cidade, porque se a pessoa não pagar o seu contrato, você vai poder executar, porque é um título executivo. E o 10º, a assinatura, tá? E aqui eu coloco uma cláusula mesmo, além da assinatura da pessoa, porque eu tenho feito assinaturas pelo portal de assinaturas da OAB. Então a pessoa assina no próprio celular dela, eu faço, envio para ela o contrato, ela assina quando não está presencial, e é muito mais prático. E aí eu já coloco uma cláusula de validação dessa assinatura para evitar qualquer problema futuro, tá? Feitas essas considerações sobre o contrato de trabalho, entramos aqui nos valores que devemos mensurar aí como objeto de um possível honorário. Aqui eu ressaltei para vocês 2 pontos, tá? Eu ressaltei para vocês a precificação segundo a tabela da OAB. Por quê, gente? Porque algumas vezes eu mesma, até hoje, em alguns casos, eu vou visitar a tabela da OAB. Não que eu não saiba o valor do meu trabalho, entenda. Mas porque quando você coloca na sua proposta que seus honorários estão condizentes com a tabela da OAB, cria uma autoridade e raramente a pessoa vai questionar o valor, vai falar algo diferente, tá? Então é importante que você tenha essa noção. Se você achar, não preciso olhar para a tabela da OAB que eu já sei o meu trabalho. Tudo bem, eu entendo e te admiro. Mas em alguns casos, efetivamente, por experiência própria, eu acho que é válido colocar isso. Aqui, então, eu vou abrir a tabela da OAB para vocês. Eu não tinha programado mostrá-la aqui, pelo menos da OAB de São Paulo. No material, eu vou mandar para vocês o link de todas as tabelas da OAB do Brasil, tá? Para que vocês possam acessar. Inclusive, vocês podem observar que a tabela da OAB já está usando Visual Law, né? Legal Design aqui, para ficar mais harmônico e fácil de ler. Então, eu acho bem bacana. Aqui nós temos atividades extrajudiciais, que você que não é advogado pode prestar. Né? Acompanhamento em exame de documentos em órgão público, valor R$ 1.100, um valor bacana.
Matéria administrativa ainda, que recurso? R$ 4.000. É claro que aqui vai depender muito em qual órgão que está atuando o recurso, mas é um bom valor. Vamos ter aqui os honorários mínimos com relação à trabalhista, a empresarial previdenciária. Nós temos aqui alguns valores bacanas, né? Parecer R$ 7.000, eu acho um valor justo para elaborar um parecer, né? Então, quando eu uso, esse valor está vinculado ao teto mínimo da tabela da OAB, não tem como questionar, eu não posso diminuir, é o mínimo que eu posso cobrar este valor, e não tem como. Aqui nós vamos ter matéria trabalhista, percentuais de 20% a 30%, usualmente 30%, né? No caso de acréscimo de recurso ordinário, é o que eu cobro, que eu mostrei para vocês, 5%. Patrocínio do reclamado, aqui depende muito, gente. O que eu faço aqui para vocês, abrindo o jogo aqui? Nas demandas que o valor da causa não ultrapassa esse valor aqui, 10% do valor da causa não ultrapassa 3.600, eu cobro os 3.600. Nos processos que o valor da causa ultrapassa os 3.600, eu cobro os 10% sobre o valor da causa, tá? Isso falando de demandas acidentárias. Então, basicamente, nós temos a tabela da OAB, mas temos os outros estados, tá bom? Então, como eu disse, eu vou disponibilizar o link de acesso, porque eu sei que tem advogados de vários estados do nosso país, então, para ajudar vocês aqui, tá? O segundo critério de precificação que nós podemos levar em conta está relacionado com alguns aspectos, como a complexidade do caso. Aqui, gente, estamos falando de demandas complexas, demandas que exigem estudo, exigem um preparo. Por isso, é justo que se cobre um valor acima do devido, lá acima do teto mínimo da OAB. Além disso, é também necessário observar expertise, o seu prestígio profissional, tá? Quanto mais ações você já tiver feito com relação a esse tema, mais expertise você tem. Então, você tem um know-how maior e mais autoridade para precificar o seu serviço. Outro parâmetro de precificação é o nível de especialização. E aqui já saliento a vocês, o fato de vocês ter participado desse curso curto aqui, de curta duração, 20 horas, já te dá uma expertise, uma especialização maior do que para os outros advogados ou outros profissionais do direito, tá? Temos que levar em conta também um parâmetro muito importante, são as horas trabalhadas. E aqui eu coloquei para vocês, uma inicial defesa acidentária não é elaborada em um único dia, salvo se tiver pleno domínio, tá? É preciso estudar muito, estudar a fundo antes da elaboração, bem como durante o processo, já vai ter que dar mais atenção para o cliente. Por quê, gente? Geralmente essas pessoas que sofreram acidente do trabalho, elas têm algumas questões morais, né? Dor, sofrimento, angústia, muitas delas não estão recebendo nada. Então, você vai ter que demandar uma atenção maior, falar mais vezes com esses clientes. Portanto, você tem que mensurar tudo isso, tá? Além disso, um outro parâmetro importante aqui, especialmente no âmbito de empresas, é o preço médio cobrado pela concorrência. É importante você saber quanto a concorrência cobra. Aqui em São Paulo tem uma concorrência bem desleal. Tem escritórios que cobram R$70 a pasta. É um absurdo, mas existe. E, infelizmente, muitas empresas vão pelo preço, né? E aí, depois vocês veem as cagadas que são publicadas nos jornais, no Migalha. Você já pode imaginar de onde que vem. Você não vai rebaixar seus honorários a tanto, mas você precisa ter um parâmetro, né? Então, aqui, se você se tornando um especialista nessa seara, você vai ter aí um diferencial da concorrência e por isso vai justificar um valor um pouco maior. Outro parâmetro muito importante são as despesas do escritório, né? Tanto escritório físico, quantas mãos você vai precisar para elaborar o seu processo, sua inicial, sua defesa. Vai precisar de um amparo técnico? Quantas reuniões? Quantos profissionais vão debater? Tudo isso é importante na hora de precificar, tá? Para você saber efetivamente o quanto cobrar, o valor da sua hora. Os riscos da ação, você vai mensurar os riscos de perda provável, possível e remota e provisionando esses valores, tá? No caso de empregado, foi o que eu falei para vocês, eu coloco uma cláusula securatória. Por quê? Porque se por acaso perder tudo, eu tenho alguma coisa a receber, não dá para trabalhar de graça. Uma margem de segurança caso o cliente desista, para que o seu trabalho não seja desvalorizado e não tenha sido saído de graça, né, gente?
E também verificar as condições financeiras do cliente, especialmente empresa. Se é uma empresa, uma padaria ali tem dinheiro, agora se é uma pastelaria, tem só o dono trabalha e contratou um funcionário, ele foi e se queimou. Aí você vai, como cobrar um valor 10 mil reais para fazer uma defesa, sendo que o faturamento é 5 mil. Né? Então a gente tem que ter essa razoabilidade na hora de cobrar os honorários, especialmente no âmbito de empresas. Entrando